Ele sacia a tua fome mais profunda. Bom dia, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Seja bem-vinda e bem-vindo para mais um momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus aqui em nosso canal Viver Evangelizando. Você já percebeu que existem fomes na alma que nenhum alimento desse mundo consegue saciar? Hoje, nesse Evangelho, Jesus quer alimentar exatamente essa fome que você tenta esconder. Acompanhemos juntos agora o Evangelho desse dia 3 de dezembro de 2025. Está em Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada ao ver os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos procurar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Jesus mandou a multidão sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os entregou aos discípulos e os discípulos aos povos. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho ilumine e saciem sempre mais a nossa sede de fé. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, uma breve homilia para esse Evangelho desse dia. Desde já, se você for inscrito aqui no nosso canal, deixe seu like. Se não for inscrito, aproveite e se inscreva para, junto conosco todos os dias, viver a maravilha da Palavra de Deus. Às vezes nós olhamos para a Palavra de Deus e percebemos que certos evangelhos são como espelhos que revelam nossas necessidades mais escondidas. Hoje, ao ver Jesus sentado na montanha, enquanto multidões se aproximam carregando dores, enfermidades e incapacidades, nós percebemos que também a nossa vida, muitas vezes, nós chegamos diante dele assim, uns carregando cansaços, outros carregando doenças que não aparecem em exames, outros trazendo feridas emocionais que ninguém vê, mas que doem como se fossem físicas. E então, começamos a entender que esse Evangelho não fala apenas de cegos, mudos e aleijados, mas fala também das áreas da nossa vida onde nos sentimos impotentes, imóveis, silenciosos ou sem visão. Cristo está ali, sentado, e nós nos aproximamos, mesmo sem forças, porque existe algo dentro de nós que sabe que só Ele é capaz de curar. E veja como o texto se desdobra. As pessoas não pedem palavras, não pedem explicações, não pedem ritos. Elas simplesmente são colocadas aos pés de Jesus. Isso é tão forte porque nos lembra que quando já não temos discurso, quando já não temos raciocínio, quando já não temos força espiritual, basta estar aos pés de Jesus. E é ali, no lugar da humildade, que Ele cura, que Ele restaura, que Jesus devolve movimento, voz e visão. E é nesse ponto que o Evangelho dá uma virada maravilhosa. Depois de 3 dias curando, libertando e acolhendo, Jesus olha a multidão e diz: Tenho compaixão desse povo. Eles estão comigo há 3 dias e não têm nada para comer.
O olhar de Jesus alcança necessidades que o povo nem verbalizou. Eles não pediram comida, eles nem reclamaram. Eles estavam tão encantados, tão maravilhados com o que viviam ali, que nem perceberam que estavam com fome. E aqui está algo que toca profundamente o nosso coração. Às vezes, ficamos tanto tempo tentando sobreviver às nossas dores, que nem percebemos nossa fome espiritual. Ficamos no automático, no corre-corre, nos ruídos, nas cobranças, nas inseguranças, e nem percebemos que a alma está desmaiando por dentro. E Jesus sabe, Ele olha antes de você olhar. Ele percebe antes de você perceber. Ele se preocupa antes mesmo que você tenha consciência da sua necessidade. Tenho compaixão deles. E essa frase diz tanto, porque Jesus, ele não vê multidões como números. Ele vê pessoas. Ele vê você. Ele vê sua fome por sentido, sua fome por consolo, sua fome de cura, sua fome de alegria verdadeira. E Ele não quer que você desmaie no caminho. Então, vem o diálogo que revela o modo humano de pensar. Senhor, onde vamos encontrar pão para tanta gente aqui no deserto? E é impressionante aqui como os discípulos, mesmo caminhando com Jesus, continuam com a lógica do impossível. Eles olham para a multidão e veem falta. E muitas vezes nós também vivemos essas mesmas atitudes dos discípulos. Jesus olha e vê abundância. Eles olham para o deserto e veem limite. Jesus olha e vê milagre. Cada vez que tentamos resolver os problemas espirituais com raciocínios humanos, caímos nesse mesmo erro. E Jesus pergunta, o que vocês têm? Porque Jesus sempre começa a multiplicação a partir daquilo que você já possui. Mesmo que seja pouco, mesmo que pareça ridículo, mesmo que seja 7 pães e alguns peixinhos. E é aqui que há um mistério belíssimo. Jesus não pede o que você tem. Ele não exige que você seja perfeito. Ele apenas pede o pouco que está em suas mãos. Sua fé pequena, sua disponibilidade frágil, seu coração cansado, seu desejo de mudar, sua busca, sua tentativa. É com esse pouco que Ele faz o muito. Ele toma o que há. Ele agradece, Ele parte, Ele entrega. E é assim que a graça acontece em nossa vida. Ela sempre passa pelas nossas mãos e pelas mãos de Jesus antes de chegar a nós. Ela sempre passa pelas mãos de Jesus antes de chegar a nós. A graça sempre passa. E então todos comem. E todos se saciam. Mas o Evangelho, ele vai além. Ainda sobra cestos e mais cestos. Isso nos faz lembrar que Deus nunca age por medida estreita. O amor de Jesus não é racionado. Ele não dá só o necessário. Ele dá abundantemente. Porque quem ama, transborda. O que Ele faz por você não será apenas o suficiente. Será mais do que você esperava. E talvez agora seja o momento de você comentar aqui embaixo. Qual é a fome que hoje Jesus precisa saciar em você? Fome de esperança? De força? De paz? De cura? Interior? Às vezes compartilhar é uma forma de deixar que Ele toque mais profundamente na sua vida. E quando concluímos essa reflexão nesse dia, percebemos que o grande milagre não é só a multiplicação dos pães, mas a revelação de um Deus que se importa com o corpo, com a alma, com as dores e com as necessidades nossas. Um Deus que acolhe multidões, mas olha cada pessoa como única. Um Deus que cura o que dói e alimenta o que falta. Um Deus que não encontra no deserto, que nos encontra no deserto e transforma a nossa escassez em abundância de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Se você gostou desse breve momento de leitura, escuta e reflexão da Palavra de Deus, peço que se inscreva em nosso canal
deixe o seu like e o seu comentário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e de Nossa Senhora Imaculada Conceição, desça sobre você, sobre toda a sua família, a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até mais tarde, às 15 horas, o Santo Texto da Divina Misericórdia.